Acho que já está gravando, né? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre otimização em redes, só que veja bem, nós já começamos esse tema antes. Quando a gente falou de problema de transporte e atribuição, foram problemas que nós estudamos aí na aula passada, né? Nós começamos a falar de otimização em redes, tá? Porque, na verdade, eles entram aqui, aqueles problemas que nós abordamos. Só que eu inverti um pouco, porque ali a gente já começa a ver na prática e aqui agora eu conceituo com vocês e a gente vê também outros problemas, né, que estão ligados na mesma proposta aqui, tá? Só para vocês poderem conhecer. Então, vocês já fizeram certamente estudos na área de otimização em redes, seja propriamente dito quem estudou a disciplina de redes de computadores, na hora que falou aí de algoritmos de roteamento de fluxo, né? Então, são estratégias de otimização em redes, seja na hora que vocês estudaram grafos, não sei se estudaram aí o problema de fluxo máximo, ou seja mesmo na hora que vocês estudaram PA. Então, os problemas de fluxo em rede, eles são comuns na área de computação, tá? E aqui nós estamos falando essencialmente de otimizar distribuições, né? Eu coloquei aqui de produtos entre ofertas e destinos, assim, de uma maneira mais generalista, tá? Mas se eu pegar aí, por exemplo, todo problemas de planta industrial, como a gente configura uma planta de forma, né, eu posso imaginar uma planta de uma indústria petroquímica, onde eu tenho ali certos setores e eu preciso distribuir a carga, quando eu penso também numa mineradora ou mesmo numa indústria siderúrgica, como você instalar os setores de forma a minimizar, por exemplo, o custo de deslocamento entre eles. Tá? Se eu pensar na área de hardware, de circuitos integrados, quando a gente pega uns circuitos, né, pode ser uma placa pode ser um processador, pode ser uma placa-mãe, você vai encontrar ali inúmeros componentes que a forma como você dispõe esses componentes nessa placa podem mudar, né, completamente desde o consumo de eletricidade, né, até mesmo problemas de falhas, né, e custo, tá? Porque você tem alguns componentes ali que são caros, né? Não sei se vocês já viram, tem uns vídeos aí que mostram que tem ouro em alguns circuitos são utilizados. Então, sai caro a forma como você compõe. Se você pegar uma placa-mãe, por exemplo, é praticamente uma cidade, né? Que você tem ali. Então, como, né, colocar certos componentes próximos de outros, minimizando cruzamentos de trilha, entre outros, tá? Então, isso lembra muito a gente o sistema de transporte, né, como a gente tem colocado aqui, sistema de tráfego e tudo, sistema de distribuição de água. Então, fluxo em rede, ele está praticamente em tudo, né? Em tudo que você envolve levar coisas de um lado para o outro, você poderia tentar pensar como fazer isso de uma forma mais otimizada. E às vezes a solução de um problema é a solução de outro também, pelo menos do ponto de vista de modelagem, né? Você modela aqui e você acaba resolvendo ali uma outra situação, tá? Então, de uma maneira geral, os problemas de fluxo em rede, né, estão nessa categoria. E o que nós vamos perceber aqui, pessoal, é o seguinte: nós vamos ter um princípio que diz que o que chega em um nó, né, tem que ser igual ao que sai. Tá? Tirando assim o vértice inicial e o final, né? Obviamente. Mas quando eu penso numa rede de distribuição, esse princípio ele tem que acontecer. Senão você causa uma implosão naquela rede. Né? Imagina um sistema hidráulico, tá certo? Todo encanamento, né? Ou toda, vamos colocar assim, junção, né? Que eu tiver ali, toda conexão dentro daquele sistema hidráulico, o que tiver chegando tem que ser igual ao que tiver saindo. Né? A soma tem que ser isso, senão você vai fazer o quê? Né? Vai chegar mais água do que vai sair, você vai ter uma inconsistência física. Então, se a gente pegar aqui ó, pares de arestas, K de tudo que chegar em todos os pares de arestas, né, daquilo que chega em I, tem que ser igual àquilo que sai de I e vai para J. Né? Assim, de K para I tem que ser igual a de I para J. Tá? Então, estou falando assim, tudo que chega tem que ser igual a tudo que sai. Então, essa é uma, como eu poderia dizer, é um princípio, né, matemático que vai estar presente em muitas das modelagens desses problemas, tá certo?
Quando eu olho aqui a função objetiva, olha lá, eu vou tentar minimizar o quê? Um somatório de todas as arestas vezes o custo, né? Então, uma capacidade que eu vou ter. Na verdade, tem diferença entre custo e capacidade, tá? Custo é o quanto passa ali por unidade, a capacidade é o quanto máximo a gente passa. Então, nós vamos ter isso aqui, tá certo? Se vocês olharem aqui, ó, nós vamos ter a diferença, né, do que sai pelo que entra, ela tem que ser igual a um determinado valor que eu estou colocando aqui como DI. Mas isso aqui é uma formulação muito geral, a gente vai ver isso aplicado em cada problema, tá certo? A quantidade que passa em cada aresta dessa também vai ter um limite inferior e um limite superior, né? Isso de forma geral, igual eu estou falando com vocês. Mas vamos pegar aqui alguns, só para entender. Nessa figura aqui, vocês vão observar, né, o que a gente chama de taxonomia de problemas em fluxo em rede. Taxonomia, vocês lembram lá da biologia, né? É uma maneira nada mais, nada menos de classificar as coisas. Uma maneira que, inclusive, não é definitiva. É dentro daquilo que a gente conhece, a gente pegando os nossos exemplos, a gente faz uma divisão. Então, existem três grandes grupos de problemas de fluxo em rede. O primeiro deles é o que a gente chama de fluxo de produtos. Então, eu tenho coisas, eu estou fazendo alocação. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, se eu pegar aqui de baixo para cima, o problema de designação ou de atribuição que nós vimos na última aula. Eu preciso saber quem fica alocado a quem numa determinada rede. Se eu tiver policiais e tiver regiões, eu tenho que fazer a alocação. Isso é um problema de rede, porque essas coisas estão interligadas e eu preciso decidir em cima dos recursos que eu tiver ali para poder fazer uma cobertura dessa rede. Mas se eu pegar aqui de cima para baixo, problema de fluxo máximo, nós vamos ver aqui, é um dos que nós vamos modelar na aula de hoje, quão máximo eu passo dentro daquela rede, né? Então, eu tenho capacidades em vários pontos, mas eu preciso passar o máximo. Eu posso também enxergar não a minha rede do ponto de vista do quão máximo eu quero passar, mas do quão mínimo isso vai custar. Tá? São duas abordagens diferentes. É como se eu falasse assim, uma empresa, por exemplo, ela está muito mais preocupada em colocar a sua frota de veículos por uma rede, tentando minimizar o custo. Enquanto o poder público ele está tentando fazer uma alocação das vias para poder aumentar a capacidade, o fluxo de tal maneira aumentar, por exemplo, sei lá, a riqueza daquela cidade, né? Porque você está tendo mais tráfego. Na verdade, se eu pegar o poder público numa cidade como Belo Horizonte, na verdade, eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em minimizar o fluxo, né? Não é aumentar o fluxo, não. Tá? Mas eu poderia tentar aumentar numa outra situação. Problema de transporte, nós falamos também na semana passada, né? Tenho que escoar alguns produtos aí, fazer isso de forma mais barata. Problema de matching, grafo bipartite, vocês devem ter estudado isso lá atrás, né? Ele parece, de certa forma, com um problema de atribuição, tá? Mas você quer fazer matching de 1 para 1, né, também. Tem também um problema do transbordo, acho que esse eu passei lá no começo do semestre, numa sessão de exercícios de modelagem, tinha um, que era um problema do transbordo, né? Então, o que você faz? Você tem, por exemplo, linhas de ônibus desculpa, você tem linha de metrô, você tem um metrô que atende vários pontos, mas você pode criar um mecanismo de transbordo em cada central para o caso de não couber, se não couber, por exemplo, a população dentro do metrô. Então, você tem ônibus para poder fazer essa distribuição. Se você for, por exemplo, próximo a... Isso acontece muito em épocas que tem, geralmente quando não tem pandemia, jogos de futebol. Então, você precisa criar mecanismos auxiliares para absorver o que transbordar daquela linha principal, né? Setor aéreo faz isso e vários outros contextos a gente tem. Então, esses são chamados fluxos de produtos, tá? Muito comuns também. Quando eu olho aqui para o meio, vocês vão ver fluxos de caminhos. Vocês estudaram caminho mais curto? Que algoritmo que vocês estudaram? Vocês lembram? Dijkstra? O clássico Dijkstra, ele mesmo. Então tá aqui dentro, né? Você tem caminho mais longo,
Puxa, mas para que usar caminho mais longo, né? Geralmente o pessoal brinca, né? Ah, não, é quando você quer passar longe do seu orientador, né? Você pega o caminho mais longo, porque o cara vai lá te cobrar. Opa, você está me devendo isso. O problema de caminho mais longo, ele é mais complexo computacionalmente, tá? Ele tem ordem aí exponencial. Curioso, né? Difícil imaginar, né? Um caminho mais longo, né? Quero ir pelo mais longo. Mas são estratégias de cobertura, de fuga, de um monte de situação aí que você poderia imaginar, tá? Pessoal, problema PERT-CPM é um problema relacionado muito a, eles falam rede PERT, né? Eu vou dar um exemplo assim prático, né? Quando você tem lá você usa a ferramenta de gerenciamento de projetos, por exemplo, o Microsoft Project, você cria suas tarefas e ele gera uma linha, né, de tarefas. Você pode chamar ali o que é chamado de caminho crítico, né? Ou você quer o menor caminho possível para que você execute o projeto em menos tempo. Não sei se vocês já fizeram um cronograma ou se vão fazer. Geralmente o cronograma você sai colocando as tarefas mês a mês, né? Só que não dá para fazer tarefas em paralelo e reduzir, encurtar esse tempo. É, é uma abordagem clássica de gerenciamento de projetos. Então, você tem pessoas, você tem tarefas, como que você desenha essa alocação para fazer de uma forma mais rápida? Eu não sei se, pelo que eu me lembro, acho que o Trello não tem isso, né? O Trello não tem esse, pelo menos a versão que eu trabalhava não tinha, não sei hoje em dia, tá? Mas isso é para ferramentas mais robustas, assim, menos ágeis, né? Eu diria. Porque você pega, por exemplo, um cronograma de obra, ele é um cronograma com inúmeros detalhes. E ali faz mais sentido, né? Assim, pelo tamanho, você detalhar muito as etapas, etc. Tá? Mas o Microsoft Project é usado para projetos tudo quanto é coisa, né? Bom, caminho euleriano e caminho hamiltoniano, aqui também nós já falamos, caminho hamiltoniano muito ligado à ideia do problema do caixeiro viajante, porque você está procurando um caminho hamiltoniano de custo mínimo. E o caminho euleriano, muito ligado à ideia do carteiro chinês, você também tentando minimizar ali o número de passadas, né, dentro do seu grafo, tá? Então são problemas de caminhos, né? Se eu pegar aqui o problema de roteamento de veículos, ele está aqui nessa categoria também, ele mistura aí o caminho euleriano, né? Aí depende um pouco do objetivo, tá? Mas são problemas que a gente, né, aborda também. E aqui a terceira categoria, nós vamos ter o que a gente chama de expansão e projeto de redes. Tá? Aqui eu já não estou preocupado exatamente, né, com alocar algumas coisas. Eu estou preocupado em fazer um projeto mais amplo. Então, por exemplo, esse aí é um projetinho que a gente pode fazer aí. Ó. Você quer fazer instalar uma antena Wi-Fi no campus da PUC, por exemplo, no Corel ou qualquer outro lugar. Tá? Você tem ali o quê? Você tem prédios, você tem pessoas. A gente pode refazer esse projeto agora considerando o pós-pandemia, como é que vai ser. Em quais locais você instala as antenas para dar uma cobertura que seja satisfatória? Aí vamos imaginar que você tem algumas restrições do tipo, um roteador, sei lá, ele conversa bem até um raio de 100 metros. Estou dando um exemplo. Então, onde você instala e quantos você instala? Tá? Então, como a gente fazer isso, né? Como fazer essa definição de onde vai ser instalada essas antenas para você ter uma cobertura. E pensa, por exemplo, cada roteador, ele consegue atender, um roteador consegue quantas pessoas aí simultânea, pessoal? Vamos pegar um roteador desses que vocês compram para casa mesmo. Não vou pegar um profissional, não. Sei lá, umas 10 pessoas, 20. Deve dar uma travada aí, dependendo, né? Que seja 20 pessoas, né? Então, assim, se você tiver um fluxo de, sei lá, simultâneo ali de 500 alunos, aí você vai começar a imaginar, né, quantos roteadores você vai ter que ter e qual posição que você instala. Então, esse é um problema, né, que inclusive, como eu falei, quando eu passar o trabalho prático, a gente pode, quem tiver interesse aí,
né, a gente trabalhar com um projeto desses, tá? São 15, a Tílio colocou aí. E aí você tem que pensar que a sua internet vai ser dividida também, né? Então tem aqueles padrões A, B, N, G, aquilo ali tudo influencia também nessas capacidades. E tem roteador de todo preço, né, pessoal? Essa é a verdade. Então esse é um projeto de rede, né? Um pouco de projeto de localização. Quando vocês estudaram localização acho que era problema de clique em grafos, era um tipo de problema parecido com esse. Quando você pegava uma situação do tipo, é um outro problema, né? Eu quero instalar uma franquia. Sei lá, qual franquia aí que é legal de ter? Subway, não sei, Madeiros. Né? Será que você pode abrir em qualquer lugar? Como é que é o processo de abertura de franquia? Essa é uma pergunta, né? Eu sei que tem uma série de requisitos de necessidade de investimento, mas eu estou falando do ponto de vista de localização. Acho que você não pode sair abrindo em qualquer lugar. O franqueador geralmente ele não faz isso. Ele tem um estudo de regiões que você poderia instalar, né, a sua base para poder, enfim, para poder atender. Eu me lembro que, sei lá, acho que há uns 20 anos atrás, mais ou menos, teve uma expansão grande em Minas Gerais de antenas de telefonia para celular, né? Na época era algo que estava mais, vamos dizer assim, começando, né? E aí eu lembro que teve um estudo feito nessa época de otimização, né? Que era exatamente onde instalar aquelas antenas. Então hoje vocês veem aí em vários lugares, talvez até perto da casa de vocês, tem umas antenas bem grandes, né? Para cobertura, né? De celular. E aí começaram a vir, acho que na época era Telemig celular, olha só o nome, hein? E depois começaram a vir outras empresas, e como esse estudo já tinha sido feito, o pessoal começou a instalar a antena do lado, né? Ah, já tem uma antena aqui da Vivo, vamos pôr uma da Claro, tipo isso, como se fosse isso, certo? Pessoal, o problema de Steiner, ou árvore de Steiner, está relacionado à ideia de você gerar um grafo, que você tem, nesse grafo, é como chamam de árvore de escoamento também, né? Todo mundo está com a distância mais curta para todo mundo. É uma árvore que você gera, como se fosse uma árvore geradora mínima, entendeu? Mas você pode ter isso também. Por que você faria isso? Eventualmente para você criar sua rede própria de distribuição. Você tem a cidade, vamos imaginar que você seja dono aí de uma empresa de entrega, você faz delivery de alguma coisa. Você pode estabelecer algumas rotas suas, né? Uma espécie de árvore, ó, sempre vão passar por aqui, por aqui. Eu acho que o exemplo de caminho não é o mais adequado, porque hoje em dia a gente usa muito outros conceitos, né, de grafo dinâmico e tudo. Mas você poderia ter uma árvore dessa. Então, esse aqui eu só resumi assim alguns dos problemas, né, contando um pouquinho sobre cada um aqui, de fluxo em rede, né, que são problemas relevantes que têm aplicação e que está aí, né, para ser resolvido, para ser, vamos dizer assim, ser resolvido do ponto de vista de problemas do mundo real, né? Então, nós temos alguns desses problemas. E não se limitam só a esses, né? Então, temos outros também. Beleza? Bom, pessoal, deixa eu ver o que mais. Bom, eu vou falar aqui de dois, né? Que é o problema de fluxo máximo e problema de custo mínimo. Eu vou falar, não, nós vamos modelar dois aqui, vou mostrar para vocês. Só para vocês verem como que a gente modela, e outros poderão vir aí a reboque, né? Seja nos exercícios que eu vou passar para vocês, seja no trabalho prático, se alguém quiser abordar um desses problemas, tá? Ó, o problema de fluxo máximo, então, consiste em determinar o máximo que se pode passar em cada aresta, respeitando os limites da rede. Então, aqui, por exemplo, olha só, essa aresta aqui, ó, eu poderia não passar nada, zero, ou poderia até passar até 15 unidades. Tá vendo? Essa outra aqui, eu poderia passar 1 ou poderia passar 8. Essa eu poderia passar 5, entre 5 a 10, né? Entre 1 e 8. Então você tem que determinar aqui o quanto máximo que você consegue entrar nessa rede. Quem consegue fazer de cabeça aí? Tipo assim, você pode falar, não, eu consigo passar 10 aqui,
8 e 15. Então, daria 25, 33. Será que eu consigo passar 33 aqui nessa rede mesmo? Porque observe que tem limitadores no final, tá? Então, o que que dá para passar aí? Vamos lá, de cabeça, vamos ver se... Nós vamos fazer uma continha aqui, mas só para... Alguém aí... Dá para passar 33? Eu vou fazer só uma análise aqui enquanto vocês estão olhando aí o gráfico. Se eu olhar aqui no final, o final já me diz que eu consigo passar aqui 12 mais... Aqui daria, deixa eu ver aqui, ó, aqui daria 25. Aqui daria para chegar a 33, mas e no meio do caminho, né? Ah, o Atílio já falou aí, ó, o vértice 3 tem os limites, né? Bom, esse é o raciocínio, né? Nós vamos ver uma estratégia para resolver isso aqui, tá? Mas só apresentando aqui para vocês como um problema, né? Vamos dizer assim, tá? Pessoal, e tem uma outra forma de representar, que esse aqui eu vou colocar como fluxo de custo mínimo, tá? Você indica o máximo, você indica o mínimo na aresta, mas você indica o custo que tem que passar por ali. Então você tem três informações. É como se você tivesse três matrizes agora. Matriz do máximo, matriz do mínimo e matriz do custo. Beleza? Então aqui, por exemplo, eu consigo... Essa aqui eu acho que já está resolvido. Não, não está resolvido não. Eu coloquei só 10 aqui, mas só para ilustrar mesmo. Olha só, você consegue passar aqui 10, 8 e 15. Né? Mas se eu passar 10 aqui, por exemplo, se me chegarem 10, esses 10 eu consigo passar, porque essa soma aqui dá mais que 10, né? Aqui você tem 12, 13, 33. Esse aqui eu fiz um gráfico meio aleatório, só para vocês conhecerem aí. Bom? Então é isso. Bom, o que que nós vamos fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês uma forma da gente resolver o problema de fluxo máximo. Se eu não me engano, vocês já devem ter visto uma maneira dessas. Opa. Acho que aqui eu só... não, beleza. Se eu não me engano, vocês já devem ter visto isso quando vocês estudaram grafos. Problema de fluxo máximo, tá? Mas eu não sei qual algoritmo vocês estudaram lá e tudo. Tem vários algoritmos, cada professor adota um. Mas eu vou mostrar aqui para vocês uma heurística para a gente poder resolver esse problema, né? Essa heurística não tem garantia de solução ótima, só quero mesmo usar aqui para poder ilustrar com vocês, tá certo? Então deixa eu... Opa, isso aqui é outra coisa. Vamos fazer aqui uma continha brevemente. Aqui, ó. Vou copiar aqui. Para a gente poder ver como fazer aqui. Deixa eu limpar esse material aqui. Olha só, pessoal, esse grafo aqui, ele veio num formato de tabela, né? Na verdade, significa que nós temos aqui as origens, as demandas. E eu quero determinar o fluxo máximo. Eu só tenho a capacidade máxima. Observem que eu não tenho a capacidade mínima. Então, ou seja, se eu não passar nada, lógico, eu só não posso passar uma quantia negativa, que nem faz sentido. Né? Passar uma quantia negativa seria fazer o fluxo voltar. Tá certo? Bom, então eu vou... nesse formato aqui, basicamente, a gente vai ter origens e destinos. Então, vou ter 3 origens e 4 destinos, tá? Eu vou chamar isso aqui de A, B, C. Vou colocar aqui D, E, F e G. Beleza? Então, nós vamos fazer um desenho do nosso grafo parecido, tá? Então, aqui, ó. A bolinha tá ficando legal. Fui elogiar a bolinha, ficou ruim.
Pô, como é que eu faço para ele desenhar certinho? Agora fez. Aí a última não fez, não. Beleza, então vou colocar aqui A, B e C. Beleza, então são nossas origens. Ô, Axel, aí depende do algoritmo que você for usar, né? Vamos dizer assim, a heurística que nós vamos fazer aqui é polinomial, tá? Mas a gente consegue solução ótima em tempo polinomial também, beleza? Bom, vamos colocar aqui agora mais 4 vértices, só para a gente poder ter aqui o grafo todo representado. Olha só, tem uns desenhos que ele não completa, não. Tem outros que ele completa. Curioso, né? Então, beleza. Esse grafo, se ele ficar muito embolado, a gente dá um zoom aqui, só para vocês verem. Ok, então, capacidade máxima. Aí, pessoal, o que a gente faz aqui? Né? A gente cria um vértice inicial aqui, artificial, início e fim, tá? Para a gente poder conectar essas demandas que chegam. Então, não sei se quando vocês resolveram lá o problema de fluxo em rede, vocês faziam isso. Aqui, ó, S de start. Tá? Eu tô achando que eu não vou colocar fluxo, setinha aqui não, direcionamento não. Senão eu vou ter que ficar fazendo para todo mundo. E aqui no final eu coloco um T, então de start e terminal. Início e fim. Isso é uma nomenclatura que o pessoal geralmente usa aí nas modelagens de fluxo em redes. Então eu preciso determinar aqui agora a capacidade que vai entrar e quanto que vai sair, tá bom? Observe o seguinte, eu já tenho informações aqui, ó. Então aqui eu sei que passa 2, aqui passa 6. Opa, esse 6 aqui não é muito legal. E aqui passam 7, tá? Peguei aqui, ó, essa informação. Do lado de cá, olha, demanda 3, 3, 4 e 5. 3, 3, 4 e 5. Agora é aqui que vai embolar o grafo. Tá? Deixa eu ver se eu faço já aqui uma gambiarra. Para poder facilitar, tá? Então, do A, nós temos aí 4 conexões para cada um desses. Opa. Só um instante, pessoal. Bom, pessoal, deixa eu só ver aqui uma coisa. Só ajustar isso aqui corretamente. Aqui, como é que vão ficar os custos? Né? Então, do A eu saindo para esses 3. Vou colocar aqui 5, 3, 1 e 10. Vou puxar aqui também os outros. Esse grafo vai ficar muito cheio, né? Mas vamos lá, vamos embora fazer. Devia ter pegado um exemplo um pouquinho menor aqui. Tá? Vamos preencher aqui, ó, 5, 7, 3, 2. Então vai ter um 5, 7, 3 e 2. E aqui, para a gente finalizar agora, o último, o C ligando em cada um deles, 7, 2, 1, 8. Né? Deixa eu puxar aqui as arestas primeiro. Então, eu vou mostrar aqui uma estratégia para vocês. Confesso que eu fiquei surpreso com esse grafo aqui. Tá muito legal, não. Mas eu faço aqui mais perto da origem aqui. Vamos lá. Então, aqui, ó. 3,
2, 1 e 8. Beleza? Pessoal, então, essa estratégia que eu vou mostrar para vocês, ela é extremamente simples, ela não tem garantia de solução ótima, tá? A não ser que a gente adicione alguns critérios aqui que a gente não vai fazer agora. Então, é o seguinte, se eu somar aqui na origem, né, vocês vão perceber que eu vou passar no máximo aqui, só no primeiro momento, né? Quanto que dá isso aqui? 8 mais... Quer dizer, 2 com 6, 8 com mais 7, 15, né? Estou falando assim, inicialmente. Aqui no final também vai dar 15, olha lá. 6 mais 4, 10, 15. Só que, assim, o que eu consigo de fato passar, tá? Então, dentro dessa heurística que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente faz o seguinte. A gente pega um caminho qualquer, tá? E aí a gente define o quanto, né, no máximo que eu passo. O quanto no máximo que eu passo é o peso mínimo, é o menor peso da aresta. Vamos pegar esse aqui, ó. SADT. Né? O que eu consigo passar aqui, no mínimo? Quer dizer, no máximo 2, né? Que é o que está entre S e A, tá? Porque é o limite, tá bom? Pessoal, eu vou tirar esse 15 aqui e esse 15, só para eles não confundirem, no final que a gente vai somar, tá? Ele aqui. Então, vamos lá, ó. Vocês me falaram aí, ó. Vamos fazer aqui, ó. SADT. A gente consegue passar 2, que é o menor que está aqui. Por quê? Não tinha que olhar o maior? Não, você tem que olhar o menor, porque você tem uma questão aí de custo, né? Tipo assim, de custo não, de... É o máximo que eu consigo passar aqui, eu não consigo passar mais que isso, não. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou passar 2 e vai me sobrar 0. Vou fazer aqui em outra cor, só para ficar claro para vocês, ó. Vou passar 2, sobra 0. Vou passar 2, sobra 3. Vou passar 2, sobra 1. Então, olha quanto que eu consigo passar aqui, né? 2, tá? Mas sobraram alguns outros lugares que eu ainda consigo passar por outros caminhos, beleza? Vamos pegar aqui um outro caminho, então. Vamos pegar aqui S... Bom, por A já não faz mais sentido, né? Então, vamos pegar por B. SB, aí você fala, eu quero passar aqui por cima para aproveitar o máximo. Então, tá bom, SBDT. Quanto que eu consigo passar aí, pessoal? SBDT. Ou seja, o máximo é a aresta de capacidade mínima, né? Eu não vou conseguir passar 6. Seria até o desejável, né? Mas por quê? Porque aqui eu só passo no máximo 5 e aqui eu passo no máximo 1. Então vou passar 1. Aqui, ó. Olha que coisa extra. Aqui, ó. Vou passar 1, sobra 0. Vou passar 1, sobram 4. Vou passar 1, sobram 5. Beleza? Ah, então agora eu tenho que pegar um novo caminho. Então, aqui, peraí, eu passei 1. Vou pegar um novo caminho agora que eu consiga passar. Então, SB por cima já não dá mais, né? De DAT. Então, SB é T. SB é T. Quanto que eu consigo passar aqui em SB é T? 5, 7, 3. O máximo que eu passo é 3. O 3 está limitando aqui, ó. Então, vamos colocar 3 e vamos passar aqui, ó. Observe que é um problema que a gente resolve rápido, né? Se eu passo 3 aqui, ainda sobram 4. Tá? Se eu passo 3 aqui, me sobram 2. Então, acabei aqui por cima. O que mais que dá para a gente fazer? Eu posso fazer uma pausa nesse B aqui e tentar passar agora por C. Eu vou fazer isso. Tá? Como eu falei com vocês que é uma heurística, e eu não tenho aqui, nesse momento, um critério muito otimizado, eu vou passar por C aqui. SCGT. Quanto que eu consigo passar? 7, 8, 5. Consigo passar 5. Tá bom? Então, vamos lá.
passo 5, sobra 0. Passo 5, sobra 3. Passo 5, sobra 2 de capacidade. Observe que esse caminho aqui está inviável. Ó. Esse aqui também eu já não consigo passar mais, e nem o primeiro, de D, de E e de G. Então eu só consigo de F. Tá? E de F eu posso vir de A, B e C. A eu já não consigo passar mais nada. Então eu consigo passar aqui 2 vindo por B, né? Quer dizer, desculpa, eu consigo passar por B ou por C. Por onde que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu pensar aqui, ó. Se for por B, eu tenho 2 que eu consigo passar aqui, 3 e 4, ou seja, eu passo 2. E se for por C, a gente consegue passar o quê? 2, 1. Tá vendo? Porque essa aresta aqui custa 1. Então, não vou conseguir passar, esgotar essa aresta aqui. Não vou esgotar, eu diria, né? Não vou usar toda a capacidade máxima aqui. Tá? Que eram 15 originalmente, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar essa aqui primeiro, ó. Passando 2, beleza, zerou. Não vou nem fazer a conta aqui, não. Então, passo 2, opa, peraí, para B, do B para o F. Então, eu vou passar 2 aqui, sobra 1. Aqui eu passo 2, sobra 2. Tá vendo? Então, praticamente tudo ocupado aqui e praticamente tudo ocupado aqui. Agora, o SC que nós vamos olhar aqui, ó. Tá? Então, o SC... Desculpa, peraí. Esse aqui que eu acabei de fazer, eu voltei, né? Foi o SBFT. Aqui nós passamos 2. E o último agora, lá, SCFT. SCFT. Quanto que a gente consegue passar aqui, ó? 2, 1 e 2, eu consigo passar 1, né? Então, 1 vem aqui para o final. E praticamente nós encerramos o problema aqui, ó. Passo 1, ainda sobra 1, se eu quisesse. Passo 1, sobra 0. E aqui eu passo 1 e ainda sobra 1. Bom? Então, beleza. Se a gente somar aqui, ó, aqui eu passei 2 da capacidade 2, aqui eu passei 6 da capacidade 6, e aqui eu passei 6 da capacidade 7. Tá vendo? Então eu consigo entrar com 2 mais 6 mais 6, que vai dar 14 aqui, ó. 14 em 15, né? Que eu tinha originalmente. Aqui no final, pessoal, é isso que eu falei, o que entra tem que ser igual ao que sai, né? Aqui no final nós passamos 3 aqui, gastamos tudo, mais 3 aqui. Aqui nós passamos 3, não foi tudo, né? E aqui mais 5. Então, deu 14 também. Então, o fluxo máximo que eu passei nesse grafo foram 15 unidades. Tá certo? Um raciocínio relativamente simples, né? Assim, que a gente está usando, né? Ah, pega o quanto você consegue passar, tá? Se eu somar aqui embaixo, olha só, aqui deu 6, né? E aqui deu 8. Então, se eu somar isso aqui, ó, 6 mais 8, deu 14. Então, bateu com o número lá de cima, tá vendo? Só somando aí, ó. Beleza? Ok, pessoal, problema de fluxo máximo. Como eu falei com vocês, um problema, vou chamar assim, né, muito comum, com uma resolução relativamente simples quando a gente usa uma heurística. Aí tem várias estratégias. Uma delas, inclusive, é usando o algoritmo de leilão que nós vimos na última aula. É como se aqui acontecessem leilões entre origens e destinos para ver quem escolhe ficar com o que na hora de passar os fluxos, né? Se você tentar entender que esses indivíduos aqui são leiloeiros, esses aqui são objetos, cada um desses vai ter interesse em passar, né, por um desses caminhos o seu fluxo, né? E o que ele pode falar aqui é o seguinte, olha, eu tenho uma capacidade original,
né? Como se fosse uma quantia em recursos, por exemplo. Então, por onde eu vou alocar isso? Tá? Eu vou deixar isso aqui como uma alternativa para quem depois eu coloco isso a gente vai ter uma lista de fluxo em redes, né? Que eu coloco isso aí para vocês buscarem lá, como é que resolveria com o algoritmo de leilão. Eu mostrei o algoritmo de leilão no problema de atribuição e de transporte, mas tem duas aplicações interessantes, que é do caminho mínimo e fluxo máximo. Tá? Então, assim, como que eu enxergo de uma forma diferente isso aí? Bom, mas beleza. Deixa eu abrir aqui uma coisa aqui, pessoal, peraí. Para vocês, só para a gente fazer um pequeno exercício aqui. Deixa eu só pegar aqui, ó, peraí. Só para a gente reforçar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu estou abrindo arquivos correto aqui. Não. Esse aqui mesmo. Deixa eu só ver aqui, acho que está diferente. Olha só. Tá. Deixa eu só colocar aqui para vocês, pessoal. Eu gostaria que vocês tentassem resolver esse aí. Vocês vão fazer aí no caderno de vocês, tá? Uma resolução com problema de fluxo máximo, tá? Depois, igual eu falei, vai ter uma lista de exercícios, né? Mas usando essa mesma estratégia aqui, só para vocês reforçarem aí, vamos dar uns minutinhos aí para vocês fazerem aqui, ó. Resolva o seguinte, problema de fluxo máximo em redes. Beleza? Então, um tempinho, eu quero saber o seguinte, quanto você consegue entrar no máximo nessa rede aqui, ó? Essas aqui são as origens, esses são os destinos. Tá? Então, simples assim. Ah, consigo passar 20, 30, 10, né? Não importa. Tá? Então, pessoal, vou colocar aqui no chat para vocês aí e dar um tempinho para vocês fazerem. Beleza? Dá uns 10 minutinhos aqui. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, resolver. Vamos resolver aqui até as 10h55. Eu venho com o enunciado do trabalho prático. Beleza? Opa, desculpa. Resolver até as 9h55. 10h55 eu já estou em outra aula. E vocês também, né? Talvez. Então vamos lá, hands-on. Caderno, papel aí, eu sei que vocês usam, né? Sei que vocês estão aí, ó. Enquanto eu estou falando aqui, vocês estão concentrados aí e tal. Né? Vamos lá, façam aí, pessoal. Eu coloquei no chat aqui, tá bom?
Ok, pessoal. Vamos voltando aqui. Deixa eu só voltar aqui na minha tela, né? Pessoal, e aí? Vocês querem que resolva com vocês esse aqui ou quem fez aí achou quanto de fluxo máximo? Só fazendo uma continha aqui, ó, as origens eles podem passar até 20, né? Entendeu? Ó, 3, 6 com 9, 15, 18, 20. E os destinos, eles requerem aqui no caso, menos que 20. Requerem não, capacidade, né? Então aqui nós estamos falando de 10, né? Então o que o Rafael colocou aí, ó, é que você conseguiu usar toda essa capacidade do destino, né, Rafael? Mas não dá para passar mais que 10, né? Então é isso. Deixa eu fazer aqui. Eu queria arrumar uma forma de fazer isso mais sistematizado, né? Eu poderia fazer dentro dessa tabelinha aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se eu faço assim, então, dentro da tabelinha. Pode ser que fique um pouco confuso. Não, deixa eu colocar aqui, ó. Eu posso fazer assim por linha, entendeu? Como esse grafo não tem muitos outros vértices, é possível fazer isso. Por exemplo, aqui nessa... Se eu pegar esse caminho... Ah, se bem que, peraí. Não, mas aí olha só, pessoal. Aqui eu só escolho um, né? Então vai ficar meio complicado. Eu vou colocar os caminhos que vocês fizerem aí. Assim, você não tá compartilhando a tela. Ufa, obrigado, Leandro. Desculpem aqui, ó. A, B, C, D, né? E, F, G, H. Então, assim, sem desenhar necessariamente o grafo, mas enxergando ele. Então, por exemplo, de A eu poderia... Na verdade, aqui vai ter o S que vai ligar nesses e aqui o T, né? Então, eu poderia fazer assim, ó. De S eu vou para A. E aqui de A, por exemplo, eu vou para E e depois eu vou para T. Não é isso? Porque se a gente pegar aqui, ó, o S está ligado aqui, ó. E se eu pegar aqui o T também está ligado em cada um desses aqui, ó. Tá, então de S para A, para E, para T, eu vou pegar aqui, ó, 3, 1, 1, né? Então, ou seja, o máximo que eu consigo passar aqui é 1. É isso? Só que é muito ruim fazer o grafo assim. Eu vou fazer ele aqui maior. Vou gastar um tempinho aqui, não tem problema não. Prefiro do que a gente ficar... Vamos fazer aqui assim, ó. Tento fazer uma coisa mais organizada aqui. Será que vai dar certo? Então, vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H. Bom, aqui o término e aqui o início. Então, tenho aqui, ó. O problema não são esses, né? O problema são esses aqui, ó. Qualquer coisa eu faço com a letra bem miudinha aqui, vou dando um zoom e a gente vai enxergando. O segredo de fazer isso também é deixar mais perto da origem os números, que aí vocês enxergam mais facilmente. Então eu faço aqui mais pertinho, entendeu? Ok, então vamos colocar aqui os números rapidamente, né? Então aqui, ó, 3, opa, só para a gente fazer aqui, ó, 3, 6, 9 e 2, fazer do lado de fora. E aqui mesma coisa. 1, 3, 2 e 4. Aqui que... Ah, desculpa.
Fiz errado aqui, né, pessoal? Na verdade, 1, 2, 3, 4. Então, o que eu mostrei aqui, que o Rafael já até fez a continha aqui, é que aqui no máximo você sai com 10. Se você olhar aqui a soma, ó, 7, 9, 10. Você não tem como sair com mais. Aqui você poderia até passar mais que 10. São 20, né? Mas não vai adiantar. Então, a gente vai ter que limitar aí. Tá? Então, o primeiro aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vou fazer pequeno aqui, ó. 1, 3, 2, 4. Esse outro aqui, ó. 5, 1, 4, 8. 5, 1, 4, 8. Fazendo mais perto da origem, né? 6, 3, 3, 5. Então, 6, 3, 3, 5. E aqui 7, 3, 2, 2. 7, 3, 2, 2. Vou riscar aqui, vai ficar um pouco embolado na hora que eu for fazer, mas vamos lá. Só vocês prestarem atenção aí, ó. Então, primeiro caminho já colocamos SA é T. SA é T. Passamos 1 no máximo. Então, o que que acontece? Eu não vou nem... né, passo 1, sobra 0. Passo 1, sobra 0. Passo 1, sobra 2. Vou pegar aqui de baixo agora. Tá? Se eu pegar aqui SDHT. Vou fazer aqui de pincel preto mesmo. 4, 2, 2. Ou seja, eu vou passar 2, né? No máximo. Então, se eu passo 2, sobra 0. Já eliminei essa aresta, né? Passo 2, sobra 0. Aqui ainda caberia passar 2. E nós vamos usar, né? Pelo que nós vimos aí. Pronto, vamos pegar um outro caminho agora. SBFT. Então, também seguindo aqui na sequência. SBFT. Então, aqui, ó. 6, 1, 2. Ou seja, já esse meio do caminho aqui já limitou, né? Então, se eu passar 1 aqui, ó, barra 1, já zerou. Não consigo passar mais nada. Aqui, eu passando 1, ainda sobra 1. Aqui, eu passando 1, ainda sobram 5. Tá? Então, aqui passei 1. Vamos pegar o próximo aqui, ó. Então, deixa eu ver. Observe que eu consigo passar ainda de F, de G e de H, né? Só que eu não consigo usar essa aresta, mas consigo passar aqui por cima, por exemplo. Deixa eu ver aqui por cima. Vamos pegar aqui, ó, SCGT, que a gente já passou uma quantia maior. SCGT. Observe que a minha resposta pode ser diferente da do Rafael, viu? Porque como eu falei que isso aqui é uma heurística, a gente está executando sem um critério de escolha otimizado, vamos dizer assim, não necessariamente a gente tem garantia de solução ótima, tá? Então, SCGT, eu consigo passar 9, 3, 3. Aqui, ó. Então, passando 3, sobra 0. Passando 3, sobra 0. Passando 3, sobram 6. Tá vendo? Então, eu ainda consigo chegar 1 aqui e 2 aqui embaixo. Será que tem possibilidade? Por aqui por cima eu consigo fazer 1 chegar, tá vendo? Se eu fizer SAFT, eu ainda consigo chegar a 1. Agora, aqui por baixo, eu consigo também, ó, SCHT. Então, vou fazer esses dois caminhos aqui, ó. SAFT. E o último aqui por baixo eu já vou colocar SCHT. Observe que esse aqui, SCHT, aqui, ó, SCHT, a gente consegue passar 2, né? Sobra 0. Passando 2, sobram 3 aqui ainda. Passando 2, sobram 4. Mas eu já zerei aqui embaixo. Então, passei 2. SAFT, que é por cima, né? Aqui, ó, aqui eu conseguiria passar 2. Aqui eu conseguiria passar 3, mas aqui eu só passo 1. Então, o limitador é 1, sobram 0. Passo 1, sobram 2. Passo 1, sobra 1. Então, passei 1. E esse aqui que nós tínhamos feito, SCGT, quanto que eu passei? SCGT.
GTA eu tinha passado 3, né? Então, somando aqui, pessoal, olha lá, ó, deu 10. Tá? O que eu falei é que essa solução não necessariamente garante solução ótima, embora nesse caso aqui deu, né? A solução 10, que foi a mesma que o Rafael achou aí, e que é o limite aqui do grafo. Beleza? Então tá bom, pessoal. O Rafael com 4 caminhos, Rafael, aqui eu fiz 6, né? Então dependendo, você consegue fazer até mais rápido também. Alguém aí fez com menos que 6 caminhos? Fez com 4, com 5? O João Pedro usou 5, né? Beleza. Ok, pessoal. Bom, então vejam bem. Se a gente pegar o nosso cronograma aqui da disciplina, aqui, ó, deixa eu pegar aqui compartilhando com vocês, tá? Hoje nós estamos aqui na aula de otimização em redes, tá? Se a gente pegar a disciplina toda, pessoal, até a segunda prova, a gente vê muito assim, assuntos relacionados à otimização linear, são assuntos extremamente importantes, desde a parte de modelagem, algoritmo. A próxima parte são problemas não lineares, mas aqui a gente já está chegando no finalzinho, que vocês já conseguem ter uma ideia como um todo da disciplina e já partir para, vamos dizer assim, para resolução de problemas, né? Para a parte prática, tá? Então, olha só, na quarta-feira a gente vai ter uma aula aí de bibliotecas e frameworks de otimização, vou mostrar para vocês alguns recursos. Na outra aula a gente vai ter trabalho prático, então daqui para segunda-feira eu gostaria que vocês definissem o tema. Eu vou ajudar vocês aí na aula do dia 19/4. Depois tem um feriado, depois resolução de exercício, depois prova. Ou seja, nós acabamos nosso conteúdo. Eu fico devendo, obviamente, para vocês, né, a correção da prova, né? Mas eu estou falando é que daqui para frente nós vamos usar aí 1, 2 semanas praticamente para resolver exercícios das listas, né? Eu já passei uma, vou passar uma outra agora com esse assunto que a gente encerra aqui hoje. E o trabalho prático, né? Mas o que vai ser o trabalho? Então, eu vou apresentar ele aqui agora para vocês, pessoal. Ainda está na versão aqui que eu ainda vou gerar o PDF, tá? Mas olha só, esse trabalho ele vai ter algumas etapas, tá certo? Qual que é? Eu mudei aqui, como a turma está um pouco maior, eu vou deixar vocês fazerem até trio, tá? Individual, dupla ou trio. Ah, mas nós somos 4, então divide em 2, faz 2 duplas. Não mais que trio, certo? Aí é o seguinte, pessoal. Vocês vão identificar um problema do mundo real. Eu vou pegar um exemplo aqui hipotético, tá? O problema da dieta, né? O problema lá de, por exemplo, nutrição animal. Vamos pegar assim, tá? Você foi lá, estudou que existe uma granja ou existe uma empresa, né, de agronegócio. Agro é tudo, agro é pop, né? Essa coisa toda. E essa empresa, ela deseja montar uma alimentação para os animais. Tá? Então, você viu esse problema, é um problema interessante. Você percebe que existem rações, existem nutrientes, né? Existe uma série de coisas ali que vão favorecer um desenvolvimento do animal mais rápido. Então, esse é o problema do mundo real. Você lista aqui, né? Você vai identificar aqui as variáveis envolvidas, né, o objetivo, as restrições. Tá certo? Então, você entendeu esse problema. Tentar. Aí você vai partir para um segundo instante, que é modelar mesmo usando programação, né, matemática. Então, falei, bom, o meu objetivo ali naquele problema é propor uma dieta alimentar de custo mínimo, por exemplo. Tá? Então, você vai fazer a sua modelagem matemática e depois eu quero que você use uma ferramenta de prototipação de MPL, tipo o MPL, né, uma linguagem. Ferramenta / linguagem, tá certo? E ali você vai apresentar o seu modelo matemático, os arquivos MPL.
pelo menos um exemplo de dados eu gostaria que você ilustrasse, né? Que pode ser um dado real, se você tiver em contato com, se o seu cenário for mais real possível. Então, esse passo 2 é usando o MPL para vocês entenderem que a gente tem ali uma ferramenta de prototipação, né? Tá? E o terceiro passo, pessoal, aí vocês vão partir para construir uma aplicação. Imagina que o dono lá dessa granja, desse lugar, ele não vai ficar rodando script no MPL, ele quer uma aplicação na mão dele, que você inclusive pode até chamar o solver do MPL, passando os dados e resolvendo. Mas isso tem que estar no formato de aplicação. Tá? Então, essa aplicação vai ter que ter um modelo de otimização. Você pode usar bibliotecas que possuam um solver, ou mesmo implementar o algoritmo que resolva o problema, se você achar melhor assim. Tá? Bom, espera-se que esse aplicativo tenha uma aplicação útil, né? Porque afinal você está resolvendo um problema aí, né? É bem interessante. Aí vocês podem começar a pensar, né? Bom, mas exemplos de problema, né? Vamos pensar assim, ó. Exemplos de problemas do mundo real. Eu vou colocar aqui só para a gente ir ilustrando aqui, né? Mas sei lá, o problema da dieta animal é um problema, tá? Ah, eu quero fazer uma coisa assim, eu quero permitir que o usuário ele pegue um mapa, por exemplo, um mapa de um campus da PUC e faça ali o que? A definição de número de vagas, uma otimização de estacionamento. Pode ser. Né? Ah, não, eu gostaria de resolver um outro problema, né? Que fosse um problema da pessoa ter um portfólio dela e ela vai fazer investimento, como que aloca? Então, alocação de investimentos, otimização de estoque, tá? O que mais que dá para pensar? Né? Aquilo que eu falei com vocês, instalação, localização e instalação de roteadores. Pode ser roteadores, pode ser lojas, pode ser qualquer outra coisa, né? Franquias. Então, assim, dentro de um raio, aí você informa, eu não gostaria que tivesse uma concorrência com menos de 2 quilômetros. Então, onde que eu instalo o roteador? A pessoa no aplicativozinho web pode fazer isso, tá? E eu vou ajudar vocês a modelarem esses problemas. Então, assim, não precisem ficar desesperados, não. A ideia é, pô, me traz aí, vamos ver o que você fez, posso reservar uma parte da aula para conversar com os trios também, devo fazer isso, tá? Então, esses aqui são alguns, tá? De alguns problemas do mundo real que poderiam ser considerados, tá certo? Então, podem ter outros, né? Não tem problema. Quer ver um problema legal também? Configuração de rotas. Pode ser de voo, por exemplo, voos, né? Ah, eu tenho uma demanda, preciso transportar 5 mil passageiros. Então é melhor eu ter quantos aviões? Eu ter aviões maiores, com capacidade maior, né? Ou eu ter mais voos? Né? Eu posso, e aí você usa dados de estimativa de consumo, né? Para você poder saber. Então você vai fazer planejamento de rotas. De rotas aéreas. É isso, pessoal. Vale 20 pontos. Eu coloquei aqui algumas informações, né? O problema poderá ser feito individualmente, dupla ou trio. A proposta deve ser discutida com o professor, nada de chegar aqui no final, lá na última semana, professor, tive essa ideia, já está Não, eu gostaria que isso fosse sendo construído aos poucos. Tanto que eu vou ter alguns checkpoints com vocês aí para isso, né? O primeiro checkpoint, então, já está aqui no nosso cronograma, no dia 19/4, tá? Nós estamos falando aí segunda-feira que vem. Eu já gostaria que vocês definissem a equipe, né? E o tema que vocês vão trabalhar, tá? Então já tentem investigar, pensar alguma coisa, beleza? E aí o enunciado eu vou subir daqui a pouquinho, só dando uma revisada aqui para ver se ficou tudo certo.
ok? Mas basicamente é isso, pessoal. 3 etapas. Identificou o problema do mundo real, criou o modelo e depois implementou dentro de um software. Cada etapa dessa vai ter uma pontuação, que eu vou colocar aqui. Tá? Então, só para vocês já saberem. Mas o modelo e a construção da aplicação, obviamente, vão ser os maiores, né? Mas definir o problema também tem uns pontinhos aí. Beleza? Alguma dúvida? A data de entrega, o Luiz Júnior colocou aí. Ô Luiz, deixa eu colocar aqui no cronograma, olha só. Se a gente avançar aqui, ó. Eu reservei 2 datas, dia 24/5 e 26/5. É uma segunda e terça, é uma semana, né? Para vocês mostrarem os trabalhos. Tá certo? Então, nós estamos falando aí em 1 mês e meio, praticamente. É uma espécie de apresentação e entrevista, né? Então, vocês falam o que vocês fizeram, mostra, né? E aí eu avalio para vocês. Então, um pouquinho mais de 1 mês aí. Tá? Enquanto isso, então, nós vamos ter algumas aulas aí de alguns assuntos, né, que ainda faltam a gente cumprir antes da segunda prova. Depois da segunda prova, a gente vê programação não linear. Tá? Eu não tinha pensado em aplicação desktop, não, mas eu só não gostaria que fosse console application, entendeu, Luiz? Então, o que você usaria desktop? Java, por exemplo? Pode ser, não tem problema, não. C Sharp? Pode ser também. Lá no Visual Studio, você está falando Windows Forms, essa parte, né? Windows Form, Web Form, não tem problema. Beleza? Pessoal, então eu já vou disponibilizar aqui daqui a pouquinho, né? Só subindo aqui o arquivo. A lista de exercícios, eu deixei aí, são 2 listas, né? Nós combinamos, que vocês têm aí pela frente. Uma, vocês já estão com ela aí. Mas a gente, pelo cronograma aqui, nós vamos ter tempo, tá? Para poder tirar a dúvida dessas 2 listas que vocês têm ainda e de outras, qualquer que seja, não tem problema, né? Por exemplo, na aula de segunda, eu acho que eu já vou fazer isso. Segunda-feira eu já vou, a gente vai trabalhar a parte de frameworks, biblioteca, mas sobrando um tempo, eu já gostaria de deixar ali para dúvidas da lista, né? Que vocês já têm aí para fazer. Tá? Lista 5, né? Aqui, ó. Ó, o trabalho vale o seguinte, pessoal, aqui, ó. Listas são 20 pontos, trabalho 20. Só lembrando que a primeira avaliação vale 20, a segunda 20, a terceira junto com a ADA vale 20. Lista 20, trabalho 20. Reavaliação, pessoal, substitui um dos 5 módulos, tá bom? Você fala, não quero fazer trabalho, né? E se você não passar, aí você faz a reavaliação que ela substitui a nota do seu trabalho prático. Só para você saber, né? Usei isso aqui só como um exemplo, não estou recomendando vocês fazerem isso não, pessoal. Beleza? Ok. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Tem uma documentação também, eu já coloquei aqui no enunciado. Tá? Coloquei aqui, ó. A documentação tem que ser feita no formato de artigo, com uma introdução, né, uma revisão de trabalhos relacionados ao que existe, fala a descrição dos seus modelos, exemplos de telas e algum teste ou experimento que vocês fizerem ali mostrando a aplicação de vocês. Tá? Beleza. Então tá bom, pessoal. Tá chegando aqui no final. Gostaria de agradecer o tempo de vocês, né, a participação. Desejar a todos uma boa semana. Eu continuo aqui, acho que o Reginaldo, continua aqui que a gente conversa. Você está com um probleminha aí, você mandou no chat. Mas eu continuo por aqui e desejo a todos aí uma excelente semana, pessoal. A gente vai se falando. Até quarta. Até quarta, professor. Valeu. Ô, Reginaldo. Oi. Pode falar. Deixa eu finalizar a gravação.